Hey, aqui é o Roy. Um dia, um deus que estava muito entediado decidiu criar um novo mundo, um lugar horrível, apenas para aliviar o seu tédio. A esse lugar distorcido, ele deu o nome, o Abismo. E então, começou a preenchê-lo com suas criações, humanos, monstros, feras, todos atirados para um mesmo purgatório. Para os prisioneiros desse mundo, o conflito e a guerra se tornaram o único meio de sobrevivência. Não havia espaço para compaixão, a lei era simples, a sobrevivência do mais forte. A carnificina era total, humanos traíam humanos por recursos, amigos matavam amigos. No final, o único resultado dessa guerra sem fim era a morte. Mas esse ciclo de violência tinha sua própria recompensa macabra. Se você luta e mata, você recebe as bênçãos de Deus. O sangue derramado virava ouro, armas e poder. Tudo isso agradava o Criador. Nada lhe dava mais prazer do que assistir suas criações se matarem. O Abismo era apenas um jogo e eles meras peças. Mas quando o Criador se cansava, o tédio era implacável. Ele limpava o tabuleiro e o Abismo era reiniciado. E de milhões de vidas, restava apenas a poeira flutuante. Com isso, nos mostra um guerreiro que já estava todo quebrado. Diante dele se erguia a última barreira, um dragão enorme. A diferença de poder era esmagadora. Com isso, o ataque vem. Uma pancada brutal rasgou a armadura e a carne do guerreiro. Com isso, saía muito sangue de sua boca. Mas em vez de desistir, ele começou a gargalhar. Uma risada insana, desafiando a própria morte. Mas o dragão já estava segurando um próximo ataque, super poderoso. E com isso, só vinha um pensamento na cabeça do guerreiro. Eles vão vencer. Ou melhor, ele vai vencer. E com isso, o último da legião havia morrido. Mas antes do fim, havia outros que lutavam ao seu lado. Eles eram a última esperança de toda uma raça. Eram apenas 4. Eris, a rainha das Valquírias, Keldjan, o sábio, Kangtai, o guerreiro feroz, e a quarta peça e mais temida de todas, o Kang Hansu, nosso prota. Eles haviam suportado anos de sofrimento, eram a última linha de defesa, mas agora um plano desesperado foi traçado. O plano envolvia o tesouro de Arcanial, o cristal do tempo e espaço, um artefato capaz de enviar apenas uma pessoa de volta ao passado. Com isso, logo veio uma discussão de quem que seria o escolhido para voltar no tempo. O guerreiro logo falou que a escolha mais óbvia era ele, e deveria ser o mais forte do grupo. Só que o mago não achava isso, que não deveria ser ele. Só que antes que começasse uma briga, Eris intervém a discussão. A situação era crítica, vários guerreiros já haviam caído. Ela então se aproxima do Hansu e fala que a escolha óbvia com certeza é ele, sendo a única esperança deles. Só que o peso de anos de luta cai sobre os ombros do nosso prota. Ele lutou por vários anos e só queria descansar. Mas Eris continuou firme e gentil e segurou suas mãos, falando para ele não desistir. E como um último encorajamento, fala que ele é a única escolha deles. Hansu sabia que eles não tinham muito tempo, então ele se levanta. E com isso, o cristal do tempo e espaço começou a funcionar. Mas eles realmente não tinham muito tempo, e um dragão com vários monstros começam a atacar eles. O teto então se quebra, o dragão soltou um rugido de fogo devastador. O mago, mesmo em pânico, pediu para todos se concentrarem. Então ele ativou sua magia, criando uma barreira explosiva contra o fogo do dragão, comprando uns segundos preciosos que o Hansu precisava, e pediu para os seus outros companheiros assumirem e segurarem o ataque. O guerreiro nem hesitou, e com um sorriso no rosto, liberou toda a sua força, explodindo em uma onda de choque, tentando atrasar o monstro. Eris também não fica parada e lança um ataque. Hansu, vendo seus amigos lutarem, percebe que precisa ajudar eles, mas o sábio fala para ele manter o foco, que eles estão apenas ganhando tempo para ele. Eris, vendo que o nosso prota tá com receio em não poder ajudar, pede para ele um último pedido, para ele não se afastar de ninguém e proteger a quem ele puder. Hansu, vendo que não tinha outra escolha, apenas aceita o pedido de sua amiga. O sábio também aproveita para fazer um pedido a seu amigo e fala que quando ele voltar no tempo, haverá muitos traidores como ele mesmo já sabe, e que não é para mostrar misericórdia para ele, principalmente ao Rei Louco, o Clementine, que é para matar aquele desgraçado custe o que custar. Hansu logo entendeu. O sábio, vendo que ele estava preparado, lançou seu feitiço final, e com isso, com a magia se dissipando pelo ar, o nosso prota realmente voltou no tempo. Seus olhos, antes cheios de cansaço, agora queimavam com uma vingança fria. Seu corpo era jovem, mas a alma era de um veterano de guerra. E com isso ele percebeu que ele agora não pode falhar dessa vez.
Quando ele olha em volta, a multidão está totalmente confusa, com várias pessoas gritando, não sabendo onde estão. Mas nosso prota permanecia calmo. Ele já tinha visto essa cena há anos atrás, e com um olhar frio ele sabia, é natural todos ficarem tão confusos e desesperados. O ano em que nosso prota voltou foi o mesmo onde tudo tinha começado. Na época, ninguém sabia de nada, mas esse dia marcou o fim da civilização. No começo, era apenas 100 pessoas desaparecidas, mas esse número subiu bem rápido. Pessoas sumiram mais rápido que se podia contar, e essa era a fase de aquecimento do abismo. Aqueles que chegaram primeiro tiveram que aprender as lições rapidamente. Monstros hediondos faziam do lugar um show de horrores, deixando o mundo violento e impiedoso, onde a única regra era a matança. E com isso começa a fase de sobrevivência que o Hansu já havia vivido. Mas antes disso, ele teria que lidar com sua primeira ameaça, aquela que daria o início ao tutorial. Hansu então nota que precisava de força, sentiu que o seu poder todo tinha sumido. Só que do nada o pânico se intensificou e começou a se partir o céu como vidro. E de lá saiu uma pequena criatura. Ele era pequeno, mas sua presença paralisou a todos. O silêncio tomou conta do ambiente e a criatura se apresentou, que está ali para ajudar todos a se ajustarem, que podem considerar ele a fada ajudante de todos. E pede para todos prestarem atenção no que ele vai explicar agora. Nosso prota logo fecha a cara, ele sabia que aquele monstro era muito mentiroso. O que ele chamava de ajustar era na verdade fazer com que todos se acostumassem a matar o mais rápido possível. A fada então dá boas-vindas a todos, e que trouxe uma oportunidade incrível para todo mundo ali. Mas de repente um homem na multidão corta ele e começa a exigir explicações e que quer ir para casa agora mesmo, claro, cavando a própria cova. A expressão da fada logo mudou, um sinal de que sua paciência já estava se esgotando. Mas a fada tentou continuar, pedindo a atenção deles. E disse com um sorriso sádico que as leis, as instituições e a moralidade, eles estão livres de tudo isso. Que suas restrições físicas agora estão totalmente eliminadas. Que eles podem se considerar igual heróis dos filmes. A promessa era bem tentadora, mas o preço o Hansu já sabia. A fada então continua e diz que vai dar uma pequena demonstração desse poder. E apontando para o cara que tinha interrompido ele, a fada simplesmente desintegra o cara, deixando todo mundo em choque. Mas o pânico da multidão fez com que ele perdesse mais a paciência, realmente odiando todo aquele barulho. E assim ele faz mais um de exemplo, desintegrando a pessoa. E reforça que odeia barulho. E com isso, todo mundo fica em silêncio, totalmente forçado. E assim a fada finalmente revela o primeiro passo desse tutorial. Ela então faz um movimento e uma pedra cristalina brilhante aparece no ar. E ele explica que aquilo é uma runa, que eles sempre vão conseguir aquilo quando matarem um ser vivo, sendo aquela uma sem cor. E que há mais de 8 tipos de runas, e elas sempre vêm aleatoriamente. Mas à medida que forem ficando mais fortes, encontrarão runas melhores. E essa que surgiu, por exemplo, é a runa que os torna mais fortes. E pergunta quem quer ser o primeiro a testar na multidão. E inesperadamente, alguém realmente levanta a mão sem ter medo de nada, sendo, claro, o nosso protagonista. E ele relembra, fazia anos que ele não absorvia uma runa de poder. A fada fica animada com a proatividade dele e explica que seus músculos te limitam cientificamente, mas com aquela runa tu consegue levantar até 250 quilos facilmente e muito mais. Só que a fada percebe que ele não ficou nem um pouco impressionado. A fada acha estranho, mas continua a explicação, dizendo que é uma habilidade que a ciência nunca poderia dar para eles, mas que as runas têm efeitos diferentes e é para eles manterem isso em mente. E com isso, o pessoal comprou a ideia da fada e a multidão se transformou em bestas lutando por um pedaço de poder. E aqueles que ficaram de fora só ficaram gemendo de frustração. A fada então aponta outro detalhe, que se eles tocarem na orelha direita, podem ver quais runas têm e também seus status. Que um humano médio tem cerca de 10 pontos. E então aparece o status do Hansu, que subiu 1 ponto em força por ter adquirido a runa. A fada então conclui que as runas podem ser encontradas em qualquer lugar, contando que vocês matem um ser vivo. As coisas vão ser injustas no começo, mas ele promete cuidar deles. A promessa da fada era totalmente vazia. Hansu sabia que era apenas um convite à matança. Com isso, a fada se despede e dá início ao tutorial. Então, o céu fica negro e a verdadeira ameaça se manifesta.
A multidão então começa a gritar. O abismo vomitou seus primeiros invasores, goblins, orcs e feras demoníacas. E com isso todo mundo começa a se desesperar. E um na multidão acaba gritando desesperado que algo está vindo atrás deles. E com isso os monstros começaram a correr em direção a todos eles. E a primeira onda do abismo havia chegado para limpar os sobreviventes. Com isso um monstro grita, paralisando os humanos. A multidão estava toda recuada. A tentativa desesperada de manter a ordem era inútil contra a fúria do abismo. Uma mulher tentou manter a calma do pessoal, mas o prota sabia que esse era um erro que a maioria deles iria cometer. A multidão tentou recuar, mas o Hansu observava o ambiente. Ele não tinha tempo para cuidar dos novatos. De repente, a multidão percebeu uma barreira invisível se manifestando. Um homem até bateu no campo de força, desesperado. O grito então virou desespero. Eles estavam presos, e os monstros estavam rapidamente se aproximando deles. Só que do nada, um cara consegue sair da barreira, deixando os que estavam presos confusos como ele fez isso. Mas até o homem não sabe como ele mesmo conseguiu. Ele simplesmente conseguiu passar. Mas aparece um número em cima de sua cabeça, 49. Então o homem de gorro no desespero tentou sair e o número acabou diminuindo. Com isso eles perceberam, apenas 50 deles podem sair dali. E com esse limite de 50 vagas, transformou o pânico em uma luta de vida ou morte. Nosso prota assistia a carnificina, sabendo que isso era normal dos novatos. Se todos se unissem e lutassem, tudo estaria acabado. O Hansu então se lembra da sua primeira vez, que sobraram apenas 10 sobreviventes dos 40. Mas dessa vez vai ser diferente. Ele precisa terminar isso rápido e seguir em frente. Só que os monstros já estavam perto dos civis, e com uma velocidade assustadora, ele logo elimina o primeiro Goblin, e outro monstro já tenta atacá-lo logo em seguida. Mas Hansu é experiente, e com a sua percepção aguçada, bloqueia rapidamente e corta o monstro. O cara é outro nível. E assim ele já sai derrotando as criaturas, impressionando o pessoal. Ele estava derrotando facilmente os monstros, mas a sua velocidade era frustrante. Esse corpo de anos atrás é muito lento comparado ao que ele tinha antes, mas ele teve sorte, ele havia conseguido algumas runas de goblins. Ele então verifica sua janela de status e a sua agilidade subiu. Só que a agilidade não é só ficar mais rápido, a maneira como o jogador experimenta o tempo também é afetada. Com isso ele ganha uma grande vantagem. Até os goblins agora pareciam lesmas para ele. Mas então um monstro, achando que pegou o prota de surpresa, lança sua espada nele, mas com a sua percepção melhorada, desvia facilmente do ataque e devolve, lançando uma faca no Goblin. E o Goblin, ao lançar a espada no prota, acabou dando para ele um item apelão de graça. Só que com o sangue dos Goblins mortos, colocou a horda em um frenesi. O Hansu então precisava ser rápido. Com isso, ele segura firme a sua faca e em um movimento preciso derrota todos facilmente. Ele então cerra seu punho, sentindo seu novo poder. A galera fica logo muito impressionada. Ele eliminou praticamente todos sozinho. E com isso, o pessoal fica meio que inspirado e já parte para o combate, assustando até os monstros. E com isso, todos começam uma guerra. E o nosso prota segue matando os goblins, e enquanto luta, percebe a mudança no pessoal. Mas ele tem que se apressar. Com o final do tutorial, todos cedo ou tarde enfrentarão os mais experientes. Mas claro, isso também é uma chance para ficar mais forte mais rápido. Ele então agarra uma runa de goblin e percebe, realmente foi a decisão certa ele ser enviado. E com isso, mostra a cena final da batalha. Todos ficam muito impressionados. Ele realmente era um monstro, só que um monstro necessário. Só que de repente o silêncio pós-batalha é quebrado e a fada aparece de novo. Ela olha para o cenário de destruição e encara o Hansu, percebendo que foi um resultado incrível. E a fada comenta que eles já estão pegando o jeito de como sobreviver por aqui. É simples, ou mata ou morre. Mas ele surge só para desejar boa matança para todos e dar boa sorte e vai embora. O Hansu então abre sua janela de status e percebe que até que não tá tão ruim comparado à sua primeira vez aqui, com a sua força subindo para 14.3, e aperta o cabo da arma sabendo que conseguiu um item bem útil, sendo a lâmina lendária, a espada curta do amor jurado. Com o seu check-up completo, Hansu então caminha para longe.
Mas então nosso prota lembra uma conversa que ele teve com seu amigo mago, dele falando sobre uma masmorra oculta, dele comentando que se pudesse voltar no tempo, seria o primeiro lugar que ele iria, sendo uma masmorra bem perigosa, mas a regra é clara, quanto mais difícil a masmorra é, mais as recompensas são boas, e o Hansu sabia disso. E com isso, o Hansu já sabe qual vai ser seu próximo passo. Ele então repassa sua linha, que para sobreviver, ele precisa dos 2 itens ocultos dessa fase, e para conseguir o primeiro, ele teria que chegar até o fim dessa masmorra oculta, que por sorte, ninguém ainda sabia dele. Mas ele então repassa mentalmente as regras cruéis desse mundo. Eles têm poucos meses de proteção, e no final do tutorial, a barreira cai, e eles serão jogados contra veteranos com muito mais experiência no abismo. E com isso em mente, ele começa a caminhar pela cidade em ruínas, mas seu foco logo é quebrado por um grito desesperado à frente. Ele vê um grupo tentando coagir uma mulher, e o homem começa a ameaçar ela, pedindo para ela fazer o que ele diz, que ele quer apenas deixar ela viva. Nosso prota fica frio e pensa que não tem nada a ver com isso, dando prioridade pro item oculto e começa a se mover. Mas assim que ele se afasta, ele ouve alguém chamando seu nome. Um homem então começa a gritar o nome dele, perguntando se é ele mesmo. Hansu então olha pro cara e pergunta como ele o conhece, mas aí ele logo lembra, eles eram do mesmo colégio e chegaram ali juntos na sua primeira vez, mas eles morreram tão rápido que ele já tinha até esquecido deles. Só que a mulher importunada então começa a gritar mais, pedindo para soltarem ela. Ela então vai em direção ao nosso prota, querendo proteção dele. E o Hansu logo percebe, sendo bonita desse jeito, vai trazer muitos problemas para ele. E realmente não demora nem um segundo, e o cara já fica puto. Mas eles logo percebem, ela tá com um cara que vaporizou rapidamente os goblins. Só que vilão é vilão, né? E sempre arruma uma forma para apanhar do protagonista. E com uma cara bem amigável, pergunta se o prota não quer fazer parte do bando deles. Mas o Hansu já enfrentou várias guerras no futuro, ele é poucas ideias, e se aproxima falando pro cara, quem dá uma de gostoso dorme sozinho, e já esbarra no cara. Só que obviamente o cara não gosta disso e xinga o prota, que não entende direito, segurando sua espada pelona, perguntando o que foi que ele disse. Só que de repente aparece o chefe, percebendo que seu capanga foi ganho só com a aura do prota, e já pede pra todos se acalmarem, que eles precisam ficar juntos, porque ali no abismo o negócio não é brincadeira. Só que o prota já percebe, só pelo olhar desse cara, ele já está completamente adaptado à matança. Tirar uma vida é natural para ele, mas sua vontade de acabar com os bandidinhos logo afrouxa, lembrando que seus amigos pediram para ele não ser malucão e sair matando qualquer vilãozinho por aí. E responde que não tem tempo para cuidar deles, e sozinho eles mesmos vão acabar se matando. O bandidinho até pede pro chefe ir pegar o prota, mas ele se recusa, sabe que eles tomariam um pau facinho, e que primeiro eles têm que crescer e conquistar uma influência nesse lugar repleto de monstros. Em um lugar que a força é tudo que importa, eles terão que tirar proveito disso, sendo uma fala bem de vilão. E o loirinho, vendo o nosso prota, lembra que na escola ele não era assim, e volta a encher ele, perguntando por que ele agiu como se ele não os conhecesse. E dando a desculpa mais pica, ele só fala amnésia, nem se esforçando para inventar algo melhor. Mas nota que tirou um sorriso da gatinha. Mas aqui no abismo, a aparência é uma espada de 2 gumes, pode ser usada a seu favor ou contra você. Só que o prota percebe que não tem como fugir deles e chama o grupo para seguirem ele. E com isso a garota fala que faz um tempo que eles estão andando e pergunta para onde eles estão indo. Hansu para em frente a uma escadaria escura e fala que chegaram. E com isso aparece a estação de metrô com o primeiro item oculto, a estação Gangna. Assim eles começam a descer as escadas. A mulher questiona o porquê deles estarem ali. O nosso prota nem queria trazer ninguém, mas como prometeu ajudar os iniciantes, fala que teve um pressentimento. Talvez por causa da sua amnésia, tenha desenvolvido habilidades especiais, ainda com zero esforço pra mentir pros caras. Assim deixando o pessoal meio cabreiro em seguir ele. Mas agora que escolheram seguir, tem que aguentar. Só que o loiro logo percebe que o prota tá cheio de conversa. Provavelmente esse cara não é flor que se cheire. E com isso, todos continuam avançando. E o loiro se mantém enchendo o Hansu, tentando tirar alguma informação dele. Mas então, o prota manda todos pararem. E rapidamente pega a sua espada, indo na direção do loiro. Lança a sua espada na sua direção, deixando o cara totalmente arrepiado. Mas no fim, era para matar um verme verde. E ele explica que essa masmorra é feita para parecer uma estação. E ele explica que essas coisas são vermes verdes, que se eles conseguirem te morder, tu fica paralisado e depois morre. Que é uma maneira simples de lidar com eles. Quando
você vira a terra se mexendo, espete nela com a sua faca. E assim, todos começam a matar os vermes. Então, Prota percebe que até que eles são úteis, mas nota um humano todo perdido. E explica pra ele que é fácil, se a terra se mexer, é só passar a faca. Só que esse mano não tá com uma cara de que consegue. E pra sorte dele, do nada pula um verme diretamente pra cima. Mas o Prota tava ligeiro e rapidamente fatia o monstro. E o cara todo fofo logo agradece e pede mais conselhos. Mas o Prota percebe que ele não sabe lutar e aí fica difícil. O loiro então questiona como ele faz para reagir tão rápido, como se já soubesse que os vermes atacariam. E o Prota já dá uma de gostoso e fala novamente que são suas habilidades especiais, quebrando o pessoal. E assim, eles terminam de matar os vermes, deixando várias runas no chão. E a gatinha já faz a proposta, que é melhor ele ficar com todos os drops, em troca de proteger eles. O que faz sentido, mas mesmo sem eles, o Prota conseguiria facilmente derrotar os vermes. Só que o Hansu retruca, por mais que ele possa fazer tudo sozinho, seria bom se eles aprendessem a se defender, que em um grupo tudo é dividido de acordo com a sua contribuição. Se você não é útil, você é inútil. Parece óbvio, mas é a regra. O grupo logo fica intimidado, mas eles têm que entender rápido o quão cruel e sujo é esse lugar. Mas pra surpresa, a gatinha é a primeira a tomar a frente, e o pessoal já percebe que tem que seguir conforme o jogo. Assim, eles começam a coletar as runas. O loiro então percebe uma runa diferente no meio das outras e pega uma runa roxa brilhante, e na janela de status aparece Essência dos Trolls e Cruz, porque logo ele tinha que achar uma runa forte, e com essa runa aparentemente poderosa adquirida, a confiança do loiro rapidamente fica alta. Então o Prota percebe que aquela runa da Essência dos Trolls é uma ótima runa para o começo do jogo. Essa habilidade é bem popular para quem tá começando, porque aumenta tanto defesa quanto regeneração, sendo bem importantes para sobrevivência. Nosso Prota logo percebe que aquela essência dos Trolls é realmente poderosa, mas como ele disse que cada um pega o que caça, deixou o loiro ficar. E é explicado que a força e a proficiência das habilidades são determinadas pelo seu nível, que você pode ter centenas de habilidades. Por exemplo, o amigo do Prota, o Mago, tinha mais de 1000 habilidades, sendo bem roubado. Só que pra ele era diferente. Nosso Prota, estranhamente, tinha um limite, podendo só ter 7 runas de habilidade. E se ele soubesse no começo, claro, teria sido muito mais seleto nas suas escolhas. Só que ele é o nosso Prota, né? Onde há um limite, também tem que ter algo super roubado. E mesmo tendo esse limite, ele foi abençoado. Suas habilidades nunca param de evoluir, deixando ele super overpower. E apelidou esse poder de as 7 estrelas. E foi dessa forma que ele alcançou o nível de poder dos seus companheiros, mesmo tendo um atraso de 20 anos. Dando mais um motivo do porquê ele foi a escolha óbvia para viajar no tempo. Com essa habilidade que ele tem, até o fim do tutorial, ele pode ficar muito poderoso. Então, o loiro começa a absorver a sua runa, já se sentindo superior. Só que o nosso Prota não tava nem aí e pediu para eles continuarem. O loiro logo se aproxima do Hansu, colocando a mão em seu ombro. Ele tenta assumir uma postura de liderança, querendo farmar o seu ego. Só que o Hansu não é bobo e já afasta a mão dele. Ele não tinha tempo para brincar de líder com essa criança. O seu item oculto tinha um prazo de validade. Hansu se lembrava perfeitamente das instruções de seus companheiros. Embora a estrutura das estações mudasse, a regra era clara. Nos 3 primeiros níveis, era só pegar a escada central através do portal, que o levaria a um vagão do metrô secreto. Então, quando o grupo chegou ao final da escada, a realidade do mundo antigo desapareceu. No lugar dos trilhos havia apenas um portal azul de energia mágica. O pessoal já ficou confuso e a garota do grupo recuou aterrorizada. Aquilo não era mais a estação de Gangna que ela conhecia. Para eles aquilo parecia perigoso, menos para Hansu, que nem hesitou. Ele então anunciou que entraria, deixando claro que não obrigaria ninguém a segui-lo. O loiro, que já se achava o poderoso, também concordou em ir. E estranhamente a garota também aceita sem hesitar. E o nosso Prota percebe que ela já aprendeu que nesse novo mundo, ela vai ter que ser forte para as cenas anteriores não se repetirem. Só que nem todos aceitam continuar, visto que será perigoso. Mas o nosso maninho fraco, com um olhar decidido, também aceita ir. E o loirinho, é claro, não se segurou e já foi zoar ele. A discussão logo esquentou, mas nosso Prota então interveio. Não por bondade, mas porque a briga não fazia sentido. Só que sendo cortado desse jeito na frente da gatinha, não deixou nosso loirinho muito contente. Hansu, entediada com esse
drama todo, apenas deu de costas e atravessou o portal. Com isso, todos atravessam, e do outro lado, a atmosfera era pesada e fria, mas o que eles encontraram chocou a todos, exceto o Hansu. No meio daquele cenário apocalíptico e mágico, brilhando com uma luz fluorescente quase reconfortante, estava uma estrutura do mundo humano, uma loja de conveniência. Para os novatos, parecia uma alucinação. Para o Hansu, era o alvo. O verdadeiro jogo estava apenas começando. E com isso, a gente termina a primeira parte do vídeo. Espero que eu tenha conseguido te entreter até aqui. E se tiver gostado do vídeo, não deixe de comentar e se inscrever. Eu sou o Roy e te vejo no próximo vídeo.